Agradecer a Deus por me permitir estar aqui nesse momento. As pessoas que foram solidárias, que oraram, que rezaram, que pediram por todos nós que estávamos lá, não só eu, como a vice-prefeita de Divinópolis, a Janete, ao Márcio Lobato, nosso secretário de Segurança, e a todos os brasileiros que estão lá. Agradecer aos governos do Brasil, ao governo de Israel, da Jordânia, da Arábia Saudita, aos integrantes da comitiva que sempre ficaram lado a lado. Lá a gente sempre teve lado a lado e confortando aqueles que viviam um momento maior de estresse, e esses dias foram todos assim pra gente. Agradecer ao embaixador de Israel aqui no Brasil, que foi fundamental para que a gente saísse de Israel com segurança, aos senadores Carlos Viana e Rodrigo Pacheco, agradecer a ministra Gleisi Hoffmann, que foi importantíssima no nosso retorno ao Brasil, e temos que lembrar o nome dessas pessoas, sem deixar de lembrar o nome do deputado federal Mercinho Lucena, filho do prefeito de João Pessoa, na Paraíba, que nos ofereceu uma carona no avião que ele fretou para trazer o pai dele, que estava lá junto conosco. Então, Mercinho, eternos agradecimentos a você. Dizer que a nossa ida a Israel, a convite do governo de Israel, já era uma viagem que estava há um mês programada, sendo trabalhada para que a gente pudesse ir para lá. Ninguém estava em Israel a passeio. Eu conheço mais de 50 países e não é dessa vez que a gente ia passear. Nós estávamos lá, todos nós, a trabalho. Infelizmente, a gente chegou no país em uma situação e quando de repente veio a informação de que o país estava entrando em guerra. Em nenhum momento para nós lá chegou a informação de que ele entraria em guerra, nem que fosse no dia seguinte. Na quinta-feira de madrugada, quando tudo começou, veio a informação para a gente baixar o aplicativo, porque através desse aplicativo a gente tinha que seguir todas as normas de segurança do governo israelense. O aplicativo é a orientação para ir para o local seguro. Local seguro, o abrigo é o bunker. Ficar mais próximo do bunker. Entrar no bunker. E quando eles falavam ir diretamente para o bunker, a gente tinha 1 minuto e meio para fazer isso. Então nós vivemos dificuldades que jamais imaginávamos que fôssemos viver. Momento tenso, porque você entra no bunker, você ouve barulho, às vezes sente o chão tremer, sem saber se aquele míssil que está sendo jogado ou algum daqueles mísseis vai atingir o local onde você está. Ninguém tem ideia disso quando está no bunker. O que passa na cabeça é que são seus últimos dias ou suas últimas horas. E você dormir todos os dias com a lembrança do dia anterior, era pedir a Deus para que fosse como no dia anterior, que a gente fosse para o bunker e pudesse sair de lá. Momento terrível para todos nós. Nunca imaginávamos passar por isso. Nunca imaginei voltar ao meu país para dar uma coletiva, porque eu estava num país que está em guerra. Quando nós fomos para lá, nós fomos sem saber, como ninguém sabia, absolutamente ninguém sabia o que aconteceria naquele país 4 dias depois da gente chegar lá. Mas enfim, foram 55 horas de viagem, de lá, da saída de Cafaçaba, onde a gente estávamos, até chegar aqui ao aeroporto de Belo Horizonte. Agradecer mais uma vez a Deus por tudo que Ele nos proporcionou e as imensas mensagens de carinho e orações para que a gente pudesse voltar ao nosso país. E agora é trabalhar, porque tem muito trabalho por aqui.
Prefeito, eu queria que o senhor dissesse pra gente como que foi o clima dessa viagem até aqui, depois dos momentos tensos em Israel. Como que foi o clima com essa comitiva brasileira até chegar aqui? Somos 18 brasileiros que estávamos lá. Dos 18, 12 acertaram a vinda para o Brasil via Jordânia, por terra. Um último, na última hora, pensou em vir, mas no outro dia resolveu não vir, com medo. E qual que era o medo? O medo é que pudéssemos ser atacados durante a ida para a Jordânia. A gente estava com medo do carro ser atacado, o carro era blindado? Não, nenhum problema com o carro. A gente estava com medo de a gente ser referência e da gente ser atacado, o nosso carro ser atacado porque a gente é autoridade no nosso país? Não, não era essa a preocupação. A nossa preocupação é porque estavam jogando míssil à torta e à direita. E você não sabe se um deles vai te atingir. O que nos deixou um pouco mais tranquilo e que nos fez tomar a decisão de passar via Jordânia é que não estavam atacando durante o dia. E a distância até o país vizinho era de 1h30. Então a gente acreditava. Ali foi acreditar em Deus. Depois que Israel nos deu o conforto de nos levar até a fronteira, inclusive num carro conseguido pelo governo de Israel, a gente foi mais tranquilo. A tensão era sair de Israel. Depois que a gente saiu de Israel, a gente viajou todas essas horas para chegar aqui, mas sem o medo de ser acordado de novo pelo tal alarme, que eu acho que nunca mais vai sair da minha cabeça. Prefeito, o senhor falou que chegou em Israel, chegou sem a situação, sem conhecimento da guerra, a Israel já vinha no conflito ali na faixa de Gaza. O que de fato o senhor vislumbrou, o secretário de Segurança vislumbrava que Israel poderia ter de exemplos para as eleições de segurança pública? É bom deixar bem claro que Israel tem um conflito na faixa de Gaza e isso já é de muito tempo. Nós não fomos para a faixa de Gaza, nós fomos para um evento em Tel Aviv. Nós estávamos ali para alguns eventos em Tel Aviv para falar sobre segurança pública, sobre segurança em municípios, estratégias que são usadas. Uma delas, por exemplo, em uma das cidades que a gente visitou, em Cafaçaba, são poucos os policiais nas ruas, porque o sistema de segurança deles, através de câmeras, é muito reconhecido. No avião que ele fretou para trazer o pai dele, que estava lá junto conosco. Então, Mercinho, eternos agradecimentos a você. Dizer que a nossa ida a Israel, a convite do governo de Israel, já era uma viagem que estava há um mês programada, sendo trabalhada para que a gente pudesse ir para lá. Ninguém estava em Israel a passeio. Eu conheço mais de 50 países e não é dessa vez que a gente ia passear. Nós estávamos lá, todos nós, a trabalho. Infelizmente, a gente chegou no país em uma situação e quando de repente veio a informação de que o país estava entrando em guerra. Em nenhum momento para nós lá chegou a informação de que ele entraria em guerra, nem que fosse no dia seguinte. Na quinta-feira de madrugada, quando tudo começou, veio a informação para a gente baixar o aplicativo, porque através desse aplicativo a gente tinha que seguir todas as normas de segurança do governo israelense. O aplicativo é a orientação para ir para o local seguro. Local seguro, o abrigo é o bunker. Ficar mais próximo do bunker. Entrar no bunker. E quando eles falavam ir diretamente para o bunker, a gente tinha 1 minuto e meio para fazer isso. Então nós vivemos dificuldades que jamais imaginávamos que fôssemos viver. Momento tenso, porque você entra no bunker, você ouve barulho, às vezes sente o chão tremer, sem saber se aquele míssil que está sendo jogado ou algum daqueles mísseis vai atingir o local onde você está. Ninguém tem ideia disso quando está no bunker. O que passa na cabeça é que são seus últimos dias ou suas últimas horas. E você dormir todos os dias com a lembrança do dia anterior, era pedir a Deus para que fosse como no dia anterior, que a gente fosse para o bunker e pudesse sair de lá.
momento terrível para todos nós. Nunca imaginávamos passar por isso, nunca imaginei voltar ao meu país para dar uma coletiva, porque eu estava num país que está em guerra. Quando nós fomos para lá, nós fomos sem saber, como ninguém sabia, absolutamente ninguém sabia o que aconteceria naquele país 4 dias depois da gente chegar lá. Mas enfim, foram 55 horas de viagem, de lá, da saída de Cafaçaba, onde a gente estávamos, até chegar aqui ao aeroporto de Belo Horizonte. Agradecer mais uma vez a Deus por tudo que Ele nos proporcionou e as imensas mensagens de carinho e orações para que a gente pudesse voltar ao nosso país. E agora é trabalhar, porque tem muito trabalho por aqui. Prefeito, eu queria que o senhor dissesse para a gente como foi o clima dessa viagem até aqui, depois dos momentos tensos em Israel. Como foi o clima com essa comitiva brasileira até chegar aqui ao Brasil? Olha, somos 18 brasileiros que estávamos lá. Dos 18, 12 acertaram a vinda para o Brasil via Jordânia, por terra. Um último, na última hora, pensou em vir, mas no outro dia resolveu não vir, com medo. E qual que era o medo? O medo é que pudéssemos ser atacados durante a ida para a Jordânia. A gente estava com medo do carro ser atacado, o carro era blindado? Não, nenhum problema com o carro. A gente estava com medo de a gente ser referência e da gente ser atacado, o nosso carro ser atacado porque a gente é autoridade no nosso país? Não, não era essa a preocupação. A nossa preocupação é porque estavam jogando míssil à torta e à direita. E você não sabe se um deles vai te atingir. O que nos deixou um pouco mais tranquilo e que nos fez tomar a decisão de passar via Jordânia é que não estavam atacando durante o dia. E a distância até o país vizinho era de 1h30. Então a gente acreditava. Ali foi acreditar em Deus. Depois que Israel nos deu o conforto de nos levar até a fronteira, inclusive num carro conseguido pelo governo de Israel, a gente foi mais tranquilo. A tensão era sair de Israel. Depois que a gente saiu de Israel, a gente viajou todas essas horas para chegar aqui, mas sem o medo de ser acordado de novo pelo tal alarme, que eu acho que nunca mais vai sair da minha cabeça. Prefeito, o senhor falou que chegou em Israel, chegou sem a situação, se conhecendo da guerra, a Israel já vinha no conflito ali na faixa de Gaza. O que de fato o senhor vislumbrou, o secretário de Segurança vislumbrava, que Israel poderia ter de exemplos para Belo Horizonte na segurança pública? É bom deixar bem claro que Israel tem um conflito na faixa de Gaza, e isso já é de muito tempo. Nós não fomos para a faixa de Gaza, nós fomos para um evento em Tel Aviv. Nós estávamos ali para alguns eventos em Tel Aviv para falar sobre segurança pública, sobre segurança em municípios, estratégias que são usadas. Uma delas, por exemplo, em uma das cidades que a gente visitou, em Cafaçaba, são poucos os policiais nas ruas, porque o sistema de segurança deles, através de câmeras, é muito reconhecido. Esse é um dos exemplos de várias as coisas que a gente podia aprender e algumas delas a gente já até aprendeu, porque nós tivemos 3 dias de aprendizado lá. O que está acontecendo hoje não é confronto, não é o confronto que a gente sabia, que a gente já tinha visto pela televisão. O que está acontecendo hoje é o princípio de uma terceira guerra mundial. Não confundam com o que vinha acontecendo em Israel nos últimos meses ou nos últimos anos. Não tem nada a ver com o que vinha acontecendo em Israel nos últimos meses ou nos últimos anos. Hoje é o início de uma terceira guerra mundial. E as pessoas acham que a gente ia para um país que estava entrando em guerra, que alguém saiu do Brasil aqui sabendo que ia entrar em guerra. Ninguém, absolutamente ninguém sabia. Mas em algum especial, o senhor acreditou que seria o fim dessa história? O primeiro dia foi o mais tenso, porque a gente tinha uma visita, inclusive, a Jerusalém, marcada para sexta-feira. E chegou na quinta-feira à tarde, é que pediram para a gente baixar o aplicativo e para a gente poder reconhecer, fazer um reconhecimento do bunker, que a gente já havia conhecido logo quando a gente chegou. Para esse negócio realmente vai acontecer.
E aí à noite veio a sirene, que é assustador para quem está ali perto, e pede imediatamente para ir para o bunker. Ali eu confesso para vocês que eu não sabia mais se a gente voltaria vivo para o Brasil. Ali é esperar, contar com a sorte de você não ser atingido. Prefeito, o senhor se arrepende de ter ido? Não me arrependo de ter ido, até porque eu não sabia o que ia acontecer. Se você me convidar hoje para ir para Israel, eu não vou. Mas numa outra oportunidade eu posso ir? Posso. Não é assim, não tem arrependimento por ter ido. A gente não foi lá por causa de guerra e nem para participar da guerra. A gente foi lá por causa de um evento internacional que acontece em vários prefeitos. Lá tinha prefeito de Belo Horizonte, tinha prefeito de Divinópolis, tinha prefeito de Uberlândia, tinha prefeito de João Pessoa, tinha prefeito de Goiânia, tinha Porto Alegre, lá tinha do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, da Guatemala, do Panamá, da Colômbia. São todas essas pessoas que foram convidadas para ir lá. Então não é o arrependimento de ter ido. Obviamente, se eu soubesse, se alguém tivesse me avisado, eu não teria ido. Mas ninguém sabia que ia ter uma terceira guerra mundial ou que estaria começando uma terceira guerra mundial uma semana depois. Um país igual o Israel, que está massacrando a Palestina, que modelos de segurança pública, um país como esse que está massacrando a Palestina. Eu não entro na discussão política de Israel com a Palestina. Eu não fui lá para isso. Eu fui lá para poder observar principalmente as câmeras que eles têm, que eu posso trazer para Belo Horizonte, que eu tenho certeza que o povo de Belo Horizonte quer. Mais segurança, andar mais tranquilo na rua, é o que o povo de Belo Horizonte quer. E onde a gente tiver de ir para poder buscar essas informações e para trazer esses modelos para a nossa capital, eu iria ou irei. Não tem problema nenhum. Eu não entro na discussão de Israel com a Palestina. O senhor encontrou alguém machucado, Hã? alguém ferido? O senhor vê isso ao mesmo local? Não, graças a Deus não. Graças a Deus a gente não viu, porque a gente estava a 20 quilômetros de Tel Aviv, onde estavam sendo lançados a maior parte dos mísseis, né, do Irã. Eles estavam sendo lançados sobre a capital e sobre outras cidades, Jerusalém. Mas nós, por exemplo, nós fomos um dia antes de começar a guerra em Haifa. Haifa é a cidade tecnológica de Israel. Lá nós pudemos ter uma aula de tecnologia. As principais empresas de tecnologias do mundo estão todas elas em Haifa. É uma cidade linda, maravilhosa. Quando veio para a gente a informação de que Haifa estava sendo atacada e quando a gente viu as imagens do que era Haifa depois dos ataques, para nós foi de uma tristeza muito grande. Porque o mesmo lugar que a gente foi, lindo, maravilhoso, já não era mais o lugar, já não existia mais. Mas ver pessoas que sofreram ali o ataque da guerra, a gente não viu, não. Prefeito, como é que vai ser tratada a greve dos professores? A gente já cumprimentei todos eles ali. Meu primeiro passo agora é ir direto para Afonso Pena 1212, que eu estou até com saudade de trabalhar lá, ir para lá para poder falar sobre a greve. Quem foram essas pessoas que o senhor recebeu, deu um abraço, que estavam aguardando o senhor? A minha filha, a Giovana é minha filha, conversava todos os dias com ela. A gente tentava, muita gente questionando, fazer vídeos. Hoje a gente tem essa condição de passar tranquilidade para as pessoas que amam a gente e que está aqui no Brasil, né? Era uma das formas que a gente conseguia até de tentar, confesso para vocês, tinha hora que a gente gravava, mas a gente falava que com essa cara aí não vai não, porque senão ela vai ficar muito preocupada lá. A nossa intenção era tranquilizar as pessoas que torcem pela gente, a maioria, é claro, que estava aqui no Brasil. Prefeito, o senhor agradeceu o governo federal, mas teve uma nota dos políticos brasileiros. Do Itamaraty. Do Itamaraty não tem nada para... Eu não tenho nada para falar do Itamaraty, porque eu nunca recebi uma ligação do Itamaraty. Eu recebi ligação da Gleisi Hoffmann, eu recebi ligação no meu celular do Rodrigo Pacheco, eu recebi ligação no meu celular do Carlos Viana. Eu tenho que agradecer essas pessoas. Sobre o Itamaraty, dou um conselho para eles. Resolva rapidamente o problema das pessoas que estão lá, porque tem muito brasileiro lá, tem mineiro lá. Nós, por telefone, eu e a Janete, resolvendo o problema de uma família que está lá, da Natália, que é uma mineira, empresária, está com o marido, está com os 2 filhos dela lá, ficou louca para voltar para a gente, mas não teve como voltar. Itamaraty, resolva o problema dessas pessoas que estão lá. Faça o seu trabalho, apenas isso. Vai colocar ela no voo, Janete? Ok? Obrigado, viu, gente?